Eu tinha presente o nosso entrevistado. Vamos bater um papo com. Hoje é suplente, né? O Zé Luiz assumiu novamente, um dos membros da executiva do MDB aqui de Tubarão, professor Heitor Vezin. Falei certo agora, professor. Bom dia. Bom dia, Niltinho. Bom dia, Bom Rafael. dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Hora Hiper. Aproveitar e agradecer a oportunidade pela audiência, tamanha audiência desse programa de vocês. Falou certo, Niltinho. Heitor Wenzing aí e realmente hoje suplente novamente, já que o vereador Tancredo retornou aí na sessão da última segunda-feira. Uma pergunta bastante técnica, assim, que o mundo quer saber. Por que o Zé emagreceu tanto? Ele tá doente? Na verdade, são as caminhadas dele, a reeducação alimentar, né? Ele tá assim, depois de caminhada. velho, tomou vergonha e quis emagrecer. Aí, a época do cara ficar gordo, ele quer emagrecer. Ei, Zé Quando ele não Luiz. está aqui em Tubarão, ele está fazendo as caminhadas dele aí. A pergunta fundamental nesse ponto. E se me Claro, é permite- o que o povo quer saber, rapaz. E se vocês me permitem, já aproveitando os ouvintes aí, de deixar registrado minha gratidão ao vereador Tancredo pela oportunidade de ter aberto esse espaço lá na Câmara, né? Uhum. E o destino foi implacável, porque estou professor há 28 anos como advogado e quisera que eu assumisse no mês que se comemora o Dia do Professor. Sim. E com 5 sessões. Então tive bastante aí tempo para apresentar alguns trabalhos e quero novamente agradecer o vereador Tancredo por esse ato generoso aí em prol do fortalecimento do MDB de Tubarão. Foi a sua primeira participação na Câmara, primeiro mandato assumido? digamos Isso, assim. Rafael, foi a primeira experiência aí no Legislativo de Tubarão. Deu para entender bem ali, já tinha esse conhecimento de bastidor, a gente sabe que a prática às vezes difere bastante, né, do que a gente imagina. Como é que foi essa passagem? Rafael, quero dizer que foi bastante significativa essa minha oportunidade, até porque vem sempre aquela mente, né? O vereador ele tem que fiscalizar e legislar. Mas não, ele pode também contribuir, mesmo que em tese se entenda e se vê o MDB em Tubarão como oposição, mas não. Quando eu prestei o juramento, aliás, dia após a eleição em 2020, a minha bandeira partidária ela foi dobrada. E assim que eu prestei o juramento na Câmara, foi um juramento em prol da bandeira do município de Tubarão. Não só daqueles que votaram em mim em 2020, mas todos também que não votaram, porque tinha simpatizante que tinha conhecido como outro candidato a vereador de outro partido, que acabou optando por ele, e obviamente, mas também simpatizava com as propostas que eu apresentei em 2020. Então eu tenho que procurar honrar, Rafael, Niltinho, nessa minha passagem, o município de Tubarão. E foi que eu também procurei apresentar requerimentos aqui, de buscar desenvolver ainda mais Tubarão, colaborar. Espero que o executivo de Tubarão, o prefeito Juarez, o vice Caio, simplesmente não recebam e dê resposta aos requerimentos que eu apresentei, aos pedidos, às indicações, por meramente cumprir ali uma formalidade, de responder e até em respeito ao que foi solicitado, mas que cumpram isso. Então tem requerimentos ali, com toda a vênia possível aí, mas bastante significativos para colaborar no desenvolvimento da cidade. Maravilha. É isso aí. Heitor, tu já, assim, ó, tu foi uma das vozes, né, a época dessa transição da Ânima com a Unisul, né, dessa questão da venda da mantença, tem várias nomenclaturas que eles utilizam, né, mas tu foi uma das poucas vozes aqui em Tubarão que se manifestou tu não curtisse muito essa ideia, usando um termo bem popular. Porque tu viu algo de estranho nessa negociação? A minha visão tá certa em relação ao teu posicionamento? Perfeito, Niltinho. Tua visão está correta. Minha história, até para os ouvintes, aqueles que ainda não sabem, começou em 89 como caixa da lanchonete do Beijo. Então eu vivo e convivo e respiro a nossa universidade desde 89, 33, 34 anos aí. Me formei ali, fiz minha especialização, meu mestrado e continuo dando aula. Então também abro um parênteses aqui para registrar e agradecer ao Grupo Ânima, por ter tido a coragem de assumir a situação que estava sendo veiculada aqui da nossa universidade. Continuou a Ânima, então, gerando emprego e realizando o sonho de muitos estudantes, da qual eu tenho a honra, o orgulho de continuar no quadro de docente do Grupo Ânima. Então, ao Ânima, muito obrigado. Porém, efetivamente, o que eu não concordei na ocasião
por que que as forças vivas de Tubarão, ao invés de tentar o nome romântico que era dar, o Nilton foi feliz aqui, transferência de mantença, de gestão, de governança, nunca quiseram assumir que era venda. E vendeu sim, vendeu intangível. Quando eu falo venda, não eram os imóveis e os móveis. Era o capital intangível, que é a carteira de corpo docente e aluno. Isso foi venda, isso foi feito venda, popularmente falando. Claro que juridicamente é um outro nome aí, né, mais romântico e que deram para a ocasião. Então, por que as forças vivas... E só para isso é muito... esse tipo de negociação é normal. Às vezes uma empresa compra outra só pela carteira de clientes, digamos, comprou a carteira de clientes. Perfeito, e foi isso que o Ânima fez. E o presidente da Ânima, quando esteve aqui, deu entrevista para a imprensa também. Olha, o passado não diz respeito à Ânima, e estava certo, ele não estava olhando para o retrovisor. Ele foi muito competente, presidente do Grupo Ânima. Ele disse, eu vou olhar para frente, eu vou continuar gerando emprego e vou salvar ainda o sonho aqui de muitos jovens. E ele fez isso, e está até hoje, e começou realmente a dar um rumo. Porém, eu, como cidadão tubaronense, e aproveitei o ensejo, porque esse assunto ele voltou para a pauta, graças a Arilton Barreiros aí, quero deixar registrar também um abraço para ele. Vou abrir aspas aqui. Ele veiculou, 3 semanas atrás, se eu não me engano, em Tubarão, abre aspas, está mais do que na hora de se tomar uma posição em relação a esta questão. A população Tubarão não pode pagar uma conta que não é sua. Os atuais gestores do município têm essa responsabilidade. Fecha aspas. Então, obviamente, o meu papel ali de fiscalizador, em homenagem a vários princípios da moralidade pública, da impessoalidade, imparcialidade, acabou tomando conta e fez, né, acabou fazendo com que eu apresentasse alguns requerimentos para que a gente pudesse discutir. Por que, repito, as forças vivas, que essas mesmas forças vivas do Barão, conversaram com a presidenta Dilma na época, para editar a segunda medida provisória, para lançar o PROIES 2 para salvar a Unisul, por que eles não foram também a Brasília? Eu não vi nenhuma instituição de ensino no Brasil fechar por dívida. Nenhum clube de futebol fechou por dívida. Eles fechariam a Unisul? Por uma dívida veiculada de 700 milhões de reais? Uma dívida que... Uma universidade que ela começou a sua 700 história... 700 milhões da dívida tributária? Não. Na época, lembra que foi veiculado Sim. em Tubarão, que seria feita a parceria, porque ela teria, na ocasião, uma dívida de aproximadamente 700 milhões de reais. Então, eu questionei na época por que as forças vivas só estavam ouvindo o lado A do disco vinil. Por que não ouvir o lado B do disco vinil? Se todo disco vinil, quem é do tempo disco vinil, tem música boa no lado A, mas tem música boa também no lado B. Vamos ouvir o lado B também. E por que acreditar só num laudo, numa perícia, num balanço apresentado por aquele lado que quer ser negociado? Por que não buscar a imparcialidade? É claro que o prefeito Juarez ficou numa situação bem delicada, e ele foi feliz. Eu teria feito igual. Teria feito a parceria, sim. Porém, eu não deixaria embaixo do tapete 700 milhões. Não surgiu do nada 700 milhões. A Fundação Unisul, a Unisul ela não foi criada para ter pesquisa, extensão, para ter atividade locatícia. Ela foi criada aqui com curso de Ciências Econômicas, para ter ensino superior em Tubarão. Aliás, esse foi o movimento com todas as instituições fundacionais de Santa Catarina, lá 55 anos atrás, 57 anos atrás, porque para ter ensino superior em Santa Catarina tinha que atravessar a ponte, só na capital. Por isso criaram as fundações Criciúma, Tubarão, FURB, Caçador, Itajaí e assim por diante. Várias outras aí do sistema CAF. Foram criadas para ter ensino superior, mas não foram criadas para ter um colégio, para ter uma TV, para cobrar aluguel. 90% do patrimônio hoje da Fundação Unisul proveniente de mensalidade paga por aluno. Quer dizer, então o aluguel agora desse patrimônio, adquirido com mensalidade do aluno, vai ficar para administrar lá 6, 7, 8 pessoas, aguardando 2025, vindo com subterfúgios, alterando o estatuto, para justificar ter ensino daqui 4, 5 anos, 3 anos. Mas se não tiveram condições de gerir uma instituição, vão gerir o quê? Então esse aluguel, por isso que um dos requerimentos que eu fiz, Nilton, ao presidente da Fundação hoje, Inoversa Sul, é que 30% da receita hoje, que é de atividade locatícia, então 30% da receita da fundação, converta em bolsa para os alunos carentes. Porque o aluguel hoje está sendo proveniente da aquisição por conta da mensalidade paga pelo aluno. O aluno pagou, ela construiu Pedra Branca, construiu Içara, construiu Braço do Norte, construiu Araranguá, construiu aqui, tirando o prédio sede, todos os outros blocos, mensalidade de aluno. Quer com financiamento, quer com empréstimo, quer com... Mas
Foi pago um empréstimo, financiamento com mensalidade do aluno. Por que hoje o aluguel vai ficar para eles? A Fundação Unisul hoje é um organismo que ele é público, ele é comunitário? A natureza jurídica ela não mudou. Ela continua uma fundação pública de direito privado, como sempre foi. Ela foi, né, criada na Câmara, promulgada lá foi sancionada pelo prefeito, melhor dizendo, Estélio Boabate, em Tubarão, mas ela foi criada pela Câmara Tubarão. Então, ela continua a mesma natureza jurídica. Só estão alterando o nome. Eu não tive acesso aos contratos, por isso que também solicitei os contratos. Sim. Solicitei os contratos, quer dizer, não podemos dar por conta de que tem uma cláusula de confidencialidade. Poxa, mas a dívida tu pode dizer que são 700 milhões. Mas eu quero saber o contrato disso. O que foi pago? Foi pago para... E as dívidas foram pagas? Não foram? Como é que está essa situação toda aí? Então, eu solicitei vários contratos, desde o originário, todos os contratos realizados com a Ânima Hold, Ânima Educação. Solicitei todos os contratos hoje praticados, realizados, assinados com a Fundação Universo Sul e todos terceirizados. Todos os contratos de locação. Por quê? Para eu poder ter mais propriedade para realmente saber. Né? O dinheiro, a dívida era 700. Foi quanto? Qual é o aluguel hoje? É 1 milhão por mês? 800 mil? 1,5 milhão? Vamos imaginar, por isso outro requerimento... Mas a minha pergunta sobre... Depois eu deixo tu concluir, mas a minha pergunta sobre a natureza jurídica é justamente para saber como é que funciona o lance da transparência. Eles são obrigados... A fundação, não estou falando em relação à Ânima porque passou a ser uma universidade privada. Em relação à Fundação Unisul, né? Como é que funciona essa questão da transparência? O conselho curador, por exemplo, ele pode determinar que que essa transparência seja feita? Como é que funciona? Com certeza. Até pelo princípio os princípios da administração pública, com certeza, eles têm que dar transparência. Eles têm lá... A Ânima, repito, a Ânima não tem nada a ver, a Ânima nós temos que agradecer. A Ânima está fora, a Ânima está à frente. Nós estamos olhando para o retrovisor, não se fala em anular a venda, muito pelo contrário, só agradecer, gratidão. Olhar para o retrovisor para apurar o que levou a dívida de 700 milhões. Ela continua pública, portanto, tem que sim respeitar todos os princípios da administração pública, inclusive a da transparência. Não adianta botar lá no portal institucional da Fundação Universo Sul, ex-Fundação Unisul, ou sucessor da Fundação Unisul, seu portal institucional, mas não bota o salário dos gestores. Quanto é que ganha o presidente da Fundação hoje? Quanto é que ganha o vice-presidente da Fundação? Quem é que integra o quadro da Fundação? Eu não quero saber do Colégio Deon porque ele é superavitário. Da TV? Também. Né? Tem quem administra a TV lá. Mas hoje o quadro da Fundação, para que ela está lá? Para atividade locatícia? Bota numa imobiliária. O aluguel? Por que o aluguel não é revertido para a Fundação Municipal de Educação, que nós temos já uma fundação aqui? Por quê? É muito mais sensato que nós pudéssemos em Tubarão efetivamente discutir isso hoje. Para que continuar com a Fundação Universo Sul hoje, se ela negociou sua carteira? Porque, e eu falei há 2 anos atrás, Nilton, acabei não lembrando, eu disse para o CDL, quando fui chamado pelo presidente da ocasião 2 anos atrás, na CDL, para que eu, né, pô, Heitor, se vocês vão sentir o reflexo disso no comércio, 5 anos depois, já passaram 2, o CETAL está fechado. O CETAL, quem estudava... O CETAL fechou, O CETAL está fechado, o bloco de CETAL está fechado, manhã, tarde e noite. Eu fui diretor do campus aqui. Os alunos, quem estudou no CETAL, que está nos ouvindo, está nos assistindo, vai ver que os alunos brigavam, no bom sentido, Rafael, brigavam lá por espaço, não tinha local para estacionar o carro. Não tinha lugar para estacionar. Lembra? Estudei lá, comunicação social. Não tinha. Quantas vezes nós tivemos que chamar a polícia militar? Hoje não tem carro para estacionar. Não tem aluno. Mas lá. Isso por quê? Não, e aí a Ânima está certo. A Ânima está reestruturando toda a situação, está ocupando os espaços que são ociosos, está se reestruturando, se reorganizando nos espaços. É aí que eu quero ver o contrato de locação, né? Obviamente ela também está visando aí aqueles cursos que obviamente vão dar resultado, porque muda a natureza jurídica da Ânima, né, ela tem ações na bolsa, muda completamente a natureza jurídica. Então, o resultado. E está certo. Sim. E está certo. Se tivesse feito isso ano, se tivesse chegado com mais antecedência ainda, talvez o resultado hoje fosse melhor ainda da Ânima. Agora, Heitor, uma questão que para mim, talvez tu tenha explicado, mas eu, enfim, talvez não tenha entendido direito. A questão dessa dívida de 700 milhões que tu comentou, foi sanada com a venda da universidade? A dívida foi quitada daí? Isso, Rafael. Por isso meus requerimentos. Eu não sei se foi sanado. Isso foi veiculado na época. Disse, olha, vamos fazer uma parceria, porque nós estamos endividados, 700 milhões, e não tem como sair. Uhum. Não tem como sair. Muito bem.
Mas foi pago? Quanto é que foi pago pela parceria? O Tubarão não sabe, vocês sabem. O ouvinte, se estiver aí conectado com o Niltinho, com o Rafael, por favor, se souber quanto é que foi, nos avisa aqui, porque eu também não sei. E eu integrava o quadro lá da reitoria na época. Então, eu também não sabia qual era o valor que estava sendo efetivamente negociado e o valor do aluguel. O que eles fecharam isso? Eu não sei se foi pago, se não foi. Por isso esse questionamento. Eu quero saber como é que está. Vai ficar para Tubarão, não vai? O que acontece? Até para justiça, para se fazer justiça, à época, eu tinha uma revista impressa, eu entrevistei o Dr. Sandy Araújo, né, do Ministério Público, essa mesmo, exatamente, tá aí a revista. E ele foi um dos mediadores desse processo todo, né, e ele disse que as coisas foram feitas dentro daquela, dentro dessa cúpula, né, elas foram feitas às claras, né, foram feitas às claras, porém a sociedade não tem essas informações. O Dr. Sandro de Araújo, um dos mais respeitados promotores de justiça aí da nossa região, eu não acredito que ele ia... Não, com certeza. Eu não acredito que ele ia fazer algo contra a coisa, essa máquina, né, que deixasse os tubaronenses na mão, né? Sobre essa questão, hoje a Fundação Unisul, né, ela... Qual é a renda dela? Além do... ela é responsável por gerir o DEON, a Unisul TV e mais os aluguéis, é isso? Isso. Quero aproveitar também, então, aí de registrar um forte abraço ao Dr. Sandro. Tive a oportunidade de estudar com o Dr. Sandro na época de colégio. E também, tenho certeza. E a minha tranquilidade na ocasião, eu tinha o Rafael ouvintes, é justamente porque ele estava por dentro de tudo, né? Ele não deixaria essa conta para ser paga hoje por nós tubaronenses. Mas os 700 milhões eu quero saber efetivamente, foi pago, não foi pago, por quanto foi negociado e essa dívida da universidade. E a lance ela é das receitas? Das receitas, pelo que eu tenho conhecimento, repito, por isso que eu pedi a juntada dos contratos, até onde eu sei ela ficou a Fundação Unisul, Universasul, responsável por gerir o Colégio Deon, a UniTV, TV Unisul, e cobrar o aluguel, atividade locatícia. E que não é a finalidade dela quando ela foi instituída. Não era para cobrar aluguel para ter atividade locatícia. Eu não estou dizendo que não é para não ter. Estou dizendo que é para ceder gratuitamente. Mas teria que mudar, né? Teria que mudar a natureza jurídica da coisa. É isso aí. Não, a minha proposta, por isso, é criar um grupo de estudo que, de repente, vai avançar, porque está ganhando coro na Câmara, avançar para uma audiência pública, etc. e tal, e encaminhei ao Centro de Apoio esse requerimento à Cidadania e Fundações do Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis, um estudo, porque nós já temos em Tubarão uma fundação. Você, eleitor... Não, mas tu diz a Fundação de Educação? Isso. Mas a Fundação de Educação, ela não voltou a ter status de secretaria agora? Ele tem uma presidente, né? É a Fundação Municipal de Educação. Mas ela não voltou a ter o status de secretaria? Porque teve uma dessas fundações que foram criadas lá no tempo do Dr. Manuel, foi criada a Fundação de Saúde, a Desenvolvimento Social, a de Educação, etc. Teve uma delas que acabou voltando para status de secretaria. Até onde eu sei, nós temos uma Fundação Municipal de Educação que tem o presidente. O status, sim. Mas, juridicamente falando, ela é uma fundação municipal. E ela poderia fazer a gestão dessa grana, então, com certeza. Vinda? Por quê? Eu estou solicitando um estudo de viabilidade. Eu não sou o dono da verdade. Isso daqui não é uma fofoca. Realmente, né, conversei com o Ministério Público para que o Centro de Apoio, em Florianópolis, discuta a viabilidade de hoje a Fundação Universasul não ter mais a finalidade para a qual ela foi instituída, que é para ter ensino superior. Hoje ela não tem ensino superior. E em Tubarão nós temos a Fundação Municipal. Na hipótese de extinção da Fundação Unisul, o que acontece com o patrimônio hoje? Ele vem para a mãe. Quem é a mãe? O município de Tubarão. Se o patrimônio vem para o município de Tubarão, essa é a proposta. O aluguel, então, que é recebido pelos imóveis locados, vem para uma fundação em Tubarão que é municipal de educação. Você que está nos acompanhando, você que é avô, pai de aluno que está na rede pública municipal, não gostaria de ter aquele aluguel mensal de 1 milhão ser administrado pelo professor Maurício ou outro que esteja à frente à fundação municipal? E não lá para atender 6, 7, 8 pessoas na Fundação Universasul? 8 pessoas em detrimento de uma coletividade? Imagina, mais 2 anos desse executivo, mais 4, mais 8, daqui 12 anos, 12... Vamos imaginar que se fosse 1 milhão por mês de aluguel. 12 milhões por ano investido na Fundação Municipal de Educação. Será que nós não seríamos o melhor do Brasil?
Melhor educação do Brasil. Mas será que chega a 12 milhões, 1 milhão por ano? Isso que, por isso assim, ó, eu não estou afirmando, né? Por isso que eu solicitei o requerimento, um dos requerimentos, eu solicitei cópia dos contratos, porque eu quero realmente saber qual é o valor do aluguel. Eu não sei hoje. Pode ser 500 mil, pode ser 600 mil, 300 mil, enfim, qualquer valor. Não é o valor em si, aí é o propósito. É para o valor hoje recebido para 6, 7, 8, 10 pessoas ou aplicado numa coletividade. A coletividade, a educação, a rede pública, os ICIs e assim por diante. Então, esse é o meu requerimento para realmente ser analisada a viabilidade de estar se desvirtuando da finalidade. Se em 2025, 2026, ela vai ter ensino superior, é uma outra situação. Cria-se uma outra fundação lá na época. Nós tínhamos uma outra fundação, que era de apoio à Fundação Unisul, a FAEPSul. Se ela vai ser extinta, não vai ser incorporada pela Fundação Universasul, não sei. Mas, enfim, cria-se uma outra fundação. Pode criar uma fundação. Por que não criar uma faculdade, então, municipal do Tubarão? Particular? Privado? Outra? Mas o que eu estou dizendo é essa finalidade. O Código Civil, ele é claro para nós. Só que isso não foi feito. Se uma fundação, ela estiver inviável financeiramente, ela não tinha que ser negociada. Ela tinha que ter sido extinta. Mas, felizmente, ela foi, porque está gerando emprego. Eu estou lá na Ânima. E quero dizer, eles respeitam toda a visão, missão e valores para seu quadro docente. Sou professor lá. E grato, muito honrado e feliz por estar lá, motivado. Agora, não pode uma fundação desvirtuar sua finalidade, ela foi criada para ter ensino superior, e depois não acabou. Vamos imaginar na gestão do reitor Gerson, se ele tivesse aqui veicular, ele veiculou na época a tentativa de mudar a sede para Florianópolis, já foi o reboliço e não conseguiu. Tu lembra disso, Nilton? Foi. Tubarão não deixou mudar a sede, ele queria levar para Florianópolis. Imagina se ele tivesse veiculado, vamos negociar, duvido. Não teria sido feito. E essa questão, e nós estamos, e assim, essa negociação, ela não é que ela não foi colocado na balança aí algumas perdas que a cidade acabou tendo, como as bolsas, né? As bolsas do artigo 170 e 171, Tubarão acabou perdendo os estudantes porque não tem o status de comunitária, né? Ela virou uma... Aí, até algumas pessoas da Ânima, Nilton, mas tem um monte de bolsa aqui disponível, mas elas não são condizentes e facilitadas como eram as bolsas, como são as bolsas do artigo 170 e 171. E tem a questão também do ano que vem o Jorginho querer fazer, uma das principais bandeiras era justamente fazer uma parceria com o sistema CAF, né, e disponibilizar gratuitamente bolsas de estudo em troca de serviços comunitários dos estudantes após a sua formação. E quem está aproveitando isso, a turma que gosta que é do Tubarão versus Criciúma, quem vai se aproveitar dessa situação é o Unesc. A Unesc, para quem não sabe, eu não sei se nós chegamos a falar aqui no programa, mas a Unesc já está procurando um grande imóvel aqui em Tubarão para instalar para instalar um campus da instituição aqui, e a Unesc vai acabar conseguindo ofertar, né, esses cursos, caso o Jorginho coloque em prática a partir do próximo ano. Sobre isso, tu tens uma outra recomendação em relação ao DESC, né, Heitor? Tenho, Niltinho, bem lembrado, e também para a Ânima. E olha, hoje só não estuda na Ânima quem não quer, porque eles têm bolsa, têm cursos completamente gratuitos, estão facilitando, inclusive, com percentuais e com pagamento a partir do próximo ano. E pensando nisso, não só na UDESC, Niltinho, que eu também fiz um requerimento, então, ao presidente da Universasul, como eu disse no início da nossa entrevista, Rafael e ouvintes, que 30% da receita da Fundação Unisul hoje, 30%, que instituísse um programa de bolsa para os alunos da Ânima. 30%, já que é proveniente do aluguel pago pela mensalidade dos alunos. Né? Foi construído aquilo. Então tem isso daí. E realmente eu fiz um outro requerimento, pensando nessa proposta do governador eleito hoje, Jorginho, de que ele vai comprar parte, né, das bolsas do sistema CAF. Como o Ânima estaria fora, não estaria coberto, o que eu pensei? Poxa, Tubarão, ele tinha um título de cidade universitária. Era polo, foi polo universitário. E para resgatar isso,
eu fiz um requerimento também, foi aprovado por unanimidade, já levei em Florianópolis, junto com o vereador Tancredo, ao deputado reeleito Volney Weber, que se comprometeu a fazer uma agenda com o secretário de Estado da Educação e o governador, para juntos tentar implantar em Tubarão um campus da UDESC, mas de ensino na modalidade presencial. Nós temos em Laguna com 5 cursos, então, e cursos que não concorressem com a Ânima aqui. Justamente pensando nessa ocupação, né, de vagas que serão compradas pelo governador eleito, que não vamos ter esses cursos aqui o ano que vem. Então, por intermédio da UDESC, nós podemos ter. E podemos ocupar o prédio do IFSC, de repente a própria UDESC, fazendo parceria com a Ânima também, naquele prédio lá, Fundação Neoversa Sul. Então, nós temos prédios hoje ociosos em Tubarão, com condições, né, de serem ocupados por novos alunos. E aí também a UDESC vai estar gerando emprego, concurso. E nós temos por quê? Quando eu falei lá do CETAL fechado, caminha hoje lá em torno da Unisul à noite. Está vazio. Bares, restaurantes, hotéis similares, o comércio está sentindo. E isso ainda vai a tendência a aumentar ainda mais, né? Claro que para o município foi muito bom. A Ânima não só realizou o sonho de jovens e também continuando gerando emprego, como, né, aumentou a arrecadação do município por conta do ISS. Claro que sim. E o Juarez fez certo. Só que o que ele deveria ter feito na ocasião? Poxa, eu, presidente do Conselho Curador, vou avalizar e vamos tocar para frente. Parabéns, concordo. Mas vamos apurar a quebra. Vamos apurar os 700 milhões. Quem geriu tem CPF. Eu não concordei na época, porque eu vi um documento lá em que um dirigente da fundação mandou zerar uma conta financeira em detrimento de outro que não tinha condições de pagar, não conseguiu parcelar, não conseguiu bolsa para continuar realizando seus sonhos. E aí eu via lá, disse, não, zera a conta financeira ali do fulano e do filho. Não estou dando o nome. Se quiser que eu prove, eu provo. Então é isso que eu não concordo. Ela não quebrou sozinha, não chegou na dívida de 700 milhões sozinha. Quais foram os atos praticados? De boa e de má gestão. E tem que apurar a responsabilidade ou irresponsabilidade. É só isso. E nós, tubaronenses, não merecemos deixar esta conta embaixo do tapete. E não fui eu que disse. Está aqui na imprensa solicitando a cobrança disso. É complicado que esse negócio do para trás, quando se trata de coisa pública, nunca sai, né? Semana passada a gente falou aqui, que o terreno para quem conhece o mercado produtor, no bairro Oficinas, aquele terreno, ele terminou de ser pago, ele foi comprado em 1982, na época o prefeito era o Miguel Ximenes, foi pago no ano passado, um terreno que vale hoje, estourando aí, vamos botar alto assim, ó, vendedor é bom, vendedor é o Nilton, consegue vender terreno da Lua, 2 milhões de reais, Tubarão teve que pagar precatórios próximo a 20 milhões, sim, né? Então quer dizer, e o para trás, né? E o para trás, quem é que fez não só aquele que fez o negócio não pagou, e os outros prefeitos lá atrás que não fizeram, que não tomaram não tomaram ali a atitude necessária para averiguar o que estava de errado. É muita coisa errada. Vamos ver se nesse caso aí o que se fala, como eu sempre uma frase que eu sempre digo aqui, Heitor, quando não tem transparência, abre-se margem para especulação. Te acompanho. Abre-se margem para especulação. O que se fala é que a Unisul sempre foi uma tetona, né? Para muita gente ali dentro, que inclusive conseguiam sobrenomes, eram muito frequentes ali ali nos olerites, como os mais antigos chamam, né? E a gente sabe que muitos benefícios foram distribuídos para famílias inteiras, né? Então, isso é fato, né? Mas vamos esperar ver se alguém se manifesta e além do requerimento, né? Tu pretendes ingressar no Ministério Público em relação a isso? Qual é as medidas que tu visa tomar? Eu já estive no Ministério Público aqui, acompanhado por outro vereador também. Nessa entrevista que o Dr. Sandro lhe concedeu naquela revista, ele disse que as contas 2016 e 2017 elas não tinham sido aprovadas por inconsistências. Então também caminhou o requerimento para saber, e ele disse que isso seria apurado, que ia ser instaurado um procedimento. Então eu estou solicitando também informações para saber se foi instaurado, se não foi, se vai ser, como é que está, a responsabilidade. Então eu também já fiquei sabendo que sim,
né? Está na 7ª promotoria ali, está sendo apurada a responsabilidade de algum dirigente, enfim. E também tem procedimento no Ministério Público Federal. Eu confio muito nessa instituição do Ministério Público, Nilton, até porque o curador, né, zela pela fundação. Então, nesse caso aqui, tem muito ato aqui, talvez em tese, que possa configurar uma improbidade, um ato de má gestão, que isso vai ser apurado. E o doutor Sandro disse, olha, talvez não se recupere lá 5 mil, 10 mil, 5 milhões, 10 milhões, ou 1 centavo, ele está registrado na revista, na entrevista. Mas o que for apurado realmente de uma prática de uma eventual má gestão ou irresponsabilidade de qualquer gestor, isso volta para os cofres. Então volta para Tubarão, né? Então por isso eu não tenho qualquer receio de, não, mas imagina, vai ser extinto, se tiver dívida, o munícipe, o cidadão tubaronense vai pagar. Não, porque as pessoas que geriram a universidade têm CPF. Primeiro tem que se esgotar ali e apurar a prática de cada um, cada gestor no seu tempo. Isso aí, show de bola, Rafael Bica. 8 horas e 38 minutos. Papo aí para um podcast, né? Mas infelizmente nós não temos mais tempo. Vai ter desenrolar. Tem um minuto. Pode, claro. Olha só, tem um requerimento interessante que imagina se o município de Tubarão tivesse feito o repasse durante todo esse tempo de história e de vida da Fundação Unisul, da Unisul, o 4% como estava previsto na lei lá que foi criada. A lei 443 de 67 previa que deu origem ao Unisul, né? Previa o repasse nunca inferior a 4% da receita do município. Isso estava na lei. Estava na lei. E ela foi revogada. Numa dessas mudanças que a Fundação encaminhou agora para a Câmara, foi revogado agora. Tá, mas eles nunca passaram, né? Aí que tá. Eu estou questionando ao prefeito se repassou e ao presidente da Fundação se recebeu. Pô, desde 1967? 67. Lei 443. Eu fiz um desde 1967, 4% da receita até hoje grana para burro, hein? Será que teria sido negociado? Não foi. Aí, Niltinho, ouvintes, vamos lavar as mãos, como o Pôncio Pilatos fez? Não, aí é muita grana. E inclusive, professor, tem uma promessa do prefeito, né? E a gente sempre vai acreditar na boa índole dele. Sexta-feira ele estará aqui, né? Sexta-feira ele estará aqui ao vivo conosco, nós vamos questionar isso, porque é uma promessa do prefeito criar uma espécie de bolsa municipal para os alunos. E daqui a pouco essa grana ela pode ser utilizada para isso. Né? Já tem a fonte, já tem a receita para fazer. Acho que ele já fez isso semana passada, não foi? Eu não sei. Eu acho que já foi. Eu não recebi. Algumas bolsas sim. Eu não recebi nada sim. Tu recebeu alguma coisa da prefeitura? Não lembro. Se eu não me engano, sim. Se eles fizeram sem dar uma publicidade... Mas tem essa minha proposta já também, de 30% ali da receita da fundação, revertido para a bolsa de aluno. Tá aí. Show de bola, essa eu não sabia, essa informação é importante. Heitor, brigadaço pela tua visita aqui, seja bem-vindo, cara, e parabéns por levantar pautas que são importantes e que muitas vezes passam, né? Vão passando, falta alguém lá e... Rafael, seria mais fácil e tranquilo, Niltinho, de não fazer nada, deixar quieto passar, mas é meu dever agora, foi meu dever naquele período como legislador e fiscalizador dos atos e tudo, Tubarão. Obrigado aí a todos, ouvintes, de bola. E a vocês. Valeu. Já voltaremos, ainda tem Luiz Carlos Prates. Tem Luiz, hoje o programa é rococó puro, né? Nós tivemos aí a entrevista com o professor Heitor Vezin, tivemos aí também a manifestação do vereador Sorato. O Sorato inclusive está dizendo, para não ser injusto, da parte política acabei esquecendo de perguntar aqui. O Sorato se manifestou, bom dia Bic e Nilton, abraço a vocês e ao doutor Heitor, né? Que fez um grande trabalho na Câmara, provavelmente o Tubarão precisa dele em definitivo como vereador, está querendo Sorado levá-lo para o PL, certamente, ou articulando já uma aliança entre MDB e PL em Santa Catarina. Há quem diga que o Volney Weber vai assumir a infraestrutura do Jorginho, aí esse namoro com PL e MDB pode ficar quente aqui na cidade de Tubarão. Obrigado, vereador. E quando eu falei isso, o olho do Heitor... Eu tenho o maior carinho, respeito e acompanho para e passo. O olho brilhou do Heitor, rapaz. A trajetória profissional, pessoal, familiar, um pai extraordinário, um marido, um excelente profissional do hoje deputado eleito Sorato, a qual eu já desejo toda sorte e sucesso, vai fazer um brilhante trabalho na Assembleia. Depois dessa puxada de saco mútua, nós teremos a aproximação entre PL e MDB esquentou. No mínimo a aproximação, né? No mínimo flerte. No mínimo. Valeu, 8 horas e 40